Shalom, meus queridos, tudo bem? Quanto tempo, né? Eita, já estão corridos e a gente tá aí meio que querendo, é, ficando aí meio perdido nos dias. Mas não vamos deixar isso acontecer, não. Vamos adiantar hoje, tentar passar para vocês aí pelo menos as duas, são três, né? Mas pelo menos duas das aulas que a gente tá precisando repor, tá bom? Bom, a Parashat agora é a Parashat Vayakhel, né? Tem gente falando errado aí, né? Vayakhel, não existe isso, você está vendo aqui, né? Vayakhel, porque as pessoas leem só no transliterado, não conhecem o hebraico, e quando você vai ler hebraico, você vai ver que é o Vav, Yud, Kof e o Rei. Então não é um Raf nem um Het que está ali, né? O que faz a pessoa correr em erro na hora de pronunciar essa paraxá, né? Vayakhel, é que tem um K e um H na transliteração. E isso na transliteração configura o som de RR, mas está errado, porque a palavra é com Kof e Rei, e a letra Rei ela é soprada bem fraquinha na garganta. Então é Vayakhel, ok? A Parashat Vayakhel está em Shemot 35:1 a 38:20. E a gente fez um comentário homilético com fontes clássicas para vocês, só para a gente não ficar com uma coisa muito pesada, mas ao mesmo tempo algo bem profundo, bem novo, bem direto à mensagem, ok? Só para dar um resumo aqui antes, tá? Uma sinopsezinha da nossa paraxá. Nas duas últimas parashotes do livro de Êxodo, né, o Shemot, Vayakhel e Pekudei, Moshe e o povo põem em prática as instruções de Deus para construir o Mishkan, né, o tabernáculo, e equipá-lo e fazer as vestes dos sacerdotes que nele oficiarão. Na maioria das vezes, essas duas parashotas não, elas são lidas juntas, né? Praticamente nos anos normais, né? Elas são lidas juntas. Ah, especificamente, a Parashat Vayakhel começa com Moshe informando ao povo que o trabalho do tabernáculo não suplanta o Shabat, ou seja, aquilo que a gente sempre vem falando, né? O serviço, né, para Deus não pode suplantar a minha convivência com Deus, a minha intimidade com Deus, não é? A gente não pode se desgastar na obra ao ponto de não ter tempo para o próprio Deus, ok? Isso é muito sério. Especialmente então a Parashá Vayakhel começa, né, com Moisés informando ao povo que esse trabalho não pode suplantar o Shabat. Em seguida, ele enumera os materiais que Deus pediu que doassem e solicita voluntários para fazer essa obra, né? Ele o povo leva as suas doações, né? E os artesãos dão início ao trabalho. A Torá aqui, então, essencialmente repete a Parashat Terumá, modificando apenas o verbo predominante de farás para fez. Então, isso aqui é interessante, né? Quando você pega uma Parashá e a outra, compara as duas, você vê que uma está no futuro sempre e a outra está no presente, né? É a única coisa que diferencia uma paraxá da outra. De modo similar, grande parte da Parashat Pekudei é uma repetição da primeira metade da Parashat Tetzaveh, com mudanças verbais semelhantes. Em vez de representar trechos tão extensos de Terumá e Tetzaveh, a Torá poderia, na verdade, facilmente ter resumido em poucas frases, né, a maioria das atividades de Vayakhel e Pekudei. O fato de ela entrar em todos os detalhes indica que há uma diferença fundamental entre as instruções para a construção do tabernáculo e a sua execução. Então, assim, o que ele quer dizer é o seguinte: o Eterno podia ter ordenado a Moisés, assim, não precisa escrever que você vai fazer, que fez isso, fez aquilo outro, se você, na verdade, já recebeu a instrução. Não tem necessidade de você ficar preocupado com tantos detalhes, etc. Você é, é, recebeu a instrução, faça e depois você diga aí. Tudo foi feito conforme ordenado por Deus. Não precisa repetir tudo. Mas não.
O Eterno faz questão de que, assim como foi dito para fazer, se também se repetisse nos mesmos termos e o verbo fosse alterado para foi feito, né? Se fez, né? Fez-se, né? Subjuntivo, né? Para mostrar que tudo foi feito meticulosamente como Deus ordenou. Então, é muito interessante essa situação, né? Como vimos, então, Moisés nasceu aqui. Peraí. O fato de entrar em todos os detalhes e tal, sim, né? Tabernáculo e sua execução. Como vimos, Moisés nasceu com uma sensibilidade espiritual aguçada. Além disso, foi-lhe concedido um grau de profecia mais sublime que o de qualquer outro profeta antes dele ou depois dele. Finalmente, Deus elevou Moisés a um nível espiritual de experiência extraordinariamente alto, antes de dar-lhe, no Monte Sinai, as orientações para a construção do tabernáculo. É evidente, portanto, que ele as recebeu e compreendeu de maneira muito refinada e etérea, vendo o tabernáculo e seus utensílios de modo assim extremamente idealizado. Embora entendesse, obviamente, que também deveriam ganhar forma física. Em contraposição, o tabernáculo, né, entretanto, nessas parashiot, é consumadamente físico. A descrição de como o povo doou os materiais, contou-os, usou-os para moldar os vários componentes e utensílios, e os levou a Moisés, sempre descansando do trabalho no Shabat, não deixa dúvida de que um tabernáculo físico e palpável estava sendo construído, não obstante qualquer dimensão espiritual coexistente que possuísse. É para salientar a diferença entre o tabernáculo abstrato e o concreto que a Torá expõe minuciosamente a sua edificação nestas duas parashiot. A distinção é importante porque tabernáculo físico inferior, não abstrato e idealizado que Moisés visionou no Monte Sinai, é a realização da vontade de Deus de fazer deste mundo o seu lar. Então, olha que interessante, né? De tudo que ele diz aqui, o que eu acho mais importante, mais sensacional, é que, na verdade, existem vamos dizer assim, dois ambientes, né? Onde Deus quer se manifestar, né? Primeiro, o tabernáculo que não é físico, que é espiritual, que é o ambiente de Deus, onde Deus quer se encontrar conosco no mundo da nossa mente, das nossas ideias, no mundo das nossas esperanças, no mundo, né, abstrato em que nós vivemos. Mas ele também quer se encontrar conosco no mundo espiritual. O Shabat é esse mundo espiritual, né? Esse não lugar onde Deus se encontra conosco. Independente de onde nós estejamos, Deus se encontra conosco nesse local, nesse lugar sagrado, nesse lugar abençoado, que não é um lugar propriamente dito, né? É um ambiente, mas não é um lugar. E a sinagoga, a nossa casa, né, o lugar onde nós separamos para rezar, para estudar, para falar das coisas de Deus, para sentir Deus, é o lugar onde Deus quer também morar fisicamente. Não que Deus seja físico, mas fisicamente que eu digo é no lugar físico onde Deus quer ser percebido, Deus quer ser sentido, Deus quer ser notado nesse lugar que a gente julga ser um ambiente físico, né, fora do alcance, vamos dizer assim, da espiritualidade, né? Na verdade, Deus está querendo mostrar que não. Tudo está é, permeado pela sua presença. O nome da Parashat Vayakhel significa ele congregou, referindo-se à congregação do povo que Moisés promoveu ao descer do Monte Sinai a fim de transmitir as ordens de Deus para a construção do tabernáculo. Congregar não é meramente reunir ou juntar, tem o sentido de associar, tá? É associar as entidades díspares, né? Pessoas
fora, né, do mesmo ah, entrosamento, né, para formar um todo entrosado, coeso. Moisés precisou congregar os israelitas para expor essas ordens, porque teriam de executar a obra como um coletivo, não como indivíduos, ou seja, todo Israel precisava cumprir essas ordens, fazer essas ordens como um povo só, como uma coisa só, ok? O propósito do tabernáculo era possibilitar que a presença de Deus morasse entre o povo judeu em seu conjunto, para que ele desempenhasse esse papel, né? Os bens e materiais doados tinham de tornar-se riquezas comunitárias, o que requeria que os povos, né, que o povo, perdão, se congregasse, se reunisse, mas se reunisse de uma forma a que todos os seus pensamentos fossem um só, constituindo uma unidade coesa, como a gente falou lá em cima. Porém, o nome Vayakhel aparece inapropriado para distinguir a Paraxá inteira, visto que, como dissemos, ela trata de sua maior parte dos detalhes do tabernáculo, enfatizando a relevância de cada um, é, de cada pormenor, perdão. A resposta a essa aparente contradição é que cada componente de fato possuía santidade única e cumpria uma função singular. Mas só depois de integrar ao tabernáculo como um todo, o candelabro, por exemplo, né, só operava com o candelabro o candelabro, por exemplo, perdão, só operava como o candelabro e exercia suas funções espirituais quando colocado no tabernáculo juntamente com os outros utensílios. O que ele quer dizer é o seguinte, né? Cada utensílio, assim como cada pessoa do povo, precisava estar coeso, conectado. O altar não podia ser erguido no meio do caminho para fazer sacrifícios sem que todo o tabernáculo estivesse também, né, organizado, erguido e direitinho. Então essa é uma situação interessante, né? É, cada elemento fazia parte de um todo e precisava estar realmente, né, todo ele armado para que pudesse servir ao seu propósito. E ele usa o exemplo do candelabro, que só podia ser candelabro se tivesse dentro do tabernáculo com os outros utensílios. As lições contidas, só para voltar aqui, porque a gente está lendo rapidinho para voltar aqui para o texto, isso implica que nós não podemos achar que as coisas de Deus, a obra de Deus, tudo que Deus vai fazer a partir de mim e comigo até o final. Cada um de nós tem um valor para Deus, né? As pessoas, né, têm muito essa coisa de que Deus falou comigo, tal, como se ele fosse especial além de todos para Deus. E não existe isso. Todos nós temos um valor para Deus, sim, mas nós valemos muito mais como um povo unido e coeso do que como um indivíduo sozinho e solitário. E isso é expresso na própria Torá. Quando Moisés ouve de Deus e Deus diz assim: Moisés, sai que eu vou fazer de você. Você é o cara e tal. Moisés então entende esse teste. E ele diz: Senhor, o que dirão as nações ímpias que o Senhor trouxe o teu povo e matou o seu povo aqui no deserto? Ou seja, é o povo, é o todo. Nós somos Israel. Quando Elias vai consertar o altar, que na verdade não estava quebrado, estava na verdade faltando partes. Existiam 10 pedras, porque eles haviam desmontado o altar na época de Acabe, né? E reconstruído o altar apenas com 10 pedras. E ele desmonta o altar, pega mais duas pedras, remonta o altar com 12 pedras, diz o Tanar, e o Tanar ali vai dizer que Elias ainda profere, porque essas 12 pedras representam as 12 tribos de Israel, né? E é nessas 12 tribos que será chamado o nome Israel, e não em 10 ou em duas, falando que nós somos uma unidade, nós precisamos ser coesos, ok? Então, valemos sim
na nossa individualidade. Claro, Deus nos ama, cada um, obviamente, né? Deus tem um amor por cada um de nós, mas valemos muito mais no nosso coletivo, quando estamos unidos, quando estamos ligados ao corpo, né? Temos que estar ligados, precisamos estar conectados, ok? As lições contidas então em Vayakhel, portanto, são as seguintes. Primeiramente, todo judeu é parte da realidade coletiva do seu povo, cuja existência é necessária para que se concretizem os propósitos de Deus na terra. Consequentemente, por ser membro desse coletivo, nenhum judeu se encontra em posição elevada demais ou baixa demais na escala espiritual para trabalhar ao lado de todos os outros. Em segundo lugar, cada judeu é essencial para a comunidade, assim como cada detalhe do tabernáculo era essencial para o seu funcionamento. Então, Vayakhel é essa paraxá que nos ensina, né, que nós precisamos estar unidos, reunidos. Por isso a gente deu o tema aí, né, o povo que se reúne. O nome da Parashat Vayakhel está aqui para nós agora no nosso texto, né, aqui, né, nosso texto aqui, literalmente, e ele reuniu. É em si mesmo esse nome uma mensagem teológica após a tragédia do bezerro de ouro, Het Haegel, que fragmentou o vínculo entre Israel e Hashem. Moshe faz o gesto oposto. Quando o povo se dispersa, Moshe agora vem e os reúne, né? A raiz Kahal, de Vayakhel, tem a raiz Kahal, que quer dizer assembleia, congregação, né? É também a raiz de Kehillah, a comunidade judaica. A Paraxá ensina que a reconstrução após o pecado começa pela reunião, começa pela junção do povo, né? Não há Mishkan, tabernáculo, sem povo unido. Então não tem como você ter um serviço divino, um povo dividido. Não há Shekhinah sem coletividade. Nesse comentário, então, nós vamos seguir o fio dourado que percorre toda a Paraxá, o elo entre Shabat e Mishkan. E eu acho interessante, né? Por que Shabat e Mishkan? Porque no Shabat o povo se reúne e no Mishkan está a reunião do povo. Então são duas coisas que invocam a reunião do povo, ok? Tanto o tabernáculo quanto o Shabat. O Shabat antes do Mishkan. A ordem é das prioridades, né? 35 do 1 ao 3. Então, do 35 do 1 ao 3, a gente tem o seguinte, ó, Moshe congregou toda a assembleia dos israelitas e disse-lhes, essas são as coisas que Deus vos ordenou, as coisas para fazer. Por 6 dias se fará trabalho, mas o sétimo será para vós santo descanso absoluto de todo o trabalho, ou seja, Shabat, né? Um Shabat a Deus. Todo aquele que fizer trabalho será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia de Shabat. Então, começa por aí, né? O texto, né? Tá aqui, né? Do 1 ao 2, né? Esses são os mandamentos de Hashem. A questão fundamental, né? Por que repetir o Shabat aqui, num texto de construção, de trabalho, de medidas e tal? Por que tirar a atenção de algo tão importante justamente aqui, né? No lugar onde a gente precisava, talvez. Opa, um mosquito. Onde a gente precisava talvez de uma total atenção, né? E não desviar a nossa atenção para outros tipos de coisa, né? Por que isso, né? Então a gente precisa entender por que dessa essa repentina abertura de assunto. O leitor atento percebe imediatamente. O Shabat já foi ordenado antes, Shemot 20, 31. Por que Moshe repete exatamente aqui antes de convocar as doações para o Mishkan?
Urashi, Rabi Shlomo Yitzhak, responde o seguinte: existe um perigo, né, muito grande. Então ele diz o seguinte: uma dimensão mais profunda. Ambos, Shabat e Mishkan, partilham o mesmo propósito, ser um espaço de encontro entre o humano e o divino. O Shabat é o Mishkan do tempo e o Mishkan é o Shabat do espaço. Ambos são portais para a presença divina. A gente chama de Shekhinah, né? A dimensão de Mussar, ou seja, a dimensão ética, a dimensão moral disso aqui. O Zeal que precisa de limites. Existe um perigo espiritual muito real, o entusiasmo religioso que devora todo ao seu redor. Há quem construa a casa de Hashem e destrua a sua própria casa. Há quem dedique todo o Shabat ao estudo e esqueça que o Shabat também é oneg, é deleite, é alegria, é descanso. A Torá ensina, mesmo para construir a morada de Deus, né? Então ele diz assim, ó, a Torá nos ensina assim, ó, mesmo para construir a morada de Deus, ou seja, pare, né? Pare, dê um stop. O limite é sagrado, o descanso não é fraqueza, é que do chá, é respeitar o que veio antes, ok? Então, não podemos esquecer disso. Mais vale um punhado de descanso do que dois punhados de esforço e busca de vento, ok? É o Kohelet, né, o pregador, né, o Eclesiastes, capítulo 4, 6. A doação voluntária. Nedavat Lev, ou seja, coração voluntário, né? 35, de 4 a 20. Tomem de vós uma contribuição para Hashem, todo aquele cujo coração o impulsionar, for voluntário, né? Nedavá, tá? Nedavá é a oferta do coração. A palavra-chave dessa sessão é Nedavá, oferta voluntária, espontânea, nascida do desejo interno da alma que se reflete no coração. Hashem não convoca uma coleta compulsória, ele convoca um derramamento de generosidade. O Midrash Tanhumá compara a construção do Mishkan à criação do mundo. Olha que interessante, né? O Midrash Tanhumá na Parashat Vayachel 1 é comparado, né, à construção do Mishkan, à criação do mundo. Assim como Hashem criou o cosmos com amor espontâneo, sem obrigação, Israel agora recria um cosmos sagrado com amor espontâneo. A generosidade humana imita a generosidade divina. O texto descreve uma cena comovente: homens e mulheres, ricos e pobres, artesãos e simples, trabalhadores, todos trazendo o que têm: ouro, prata, bronze, linho, púrpura, carmesim, peles de animais, madeira de acácia, azeite, especiarias e pedras preciosas. Então, todos estão ligados para trazer aquilo que o coração impulsionou. A mulher como protagonista dessa doação. Olha que interessante, né? As mulheres tomam a frente nessa contrapartida. O texto destaca explicitamente as mulheres, né? Capítulo 35, 22, 35, 25 a 26. Elas trouxeram joias e teceram os fios com as suas próprias mãos. Olha que legal, né? Verso 22 aqui, só para a gente ler, tá? Os homens acompanharam as mulheres. Então, quer dizer, as mulheres fizeram primeiro e os homens seguiram elas, né? Acompanharam as mulheres. Todos que eram generosos de coração levaram braceletes, argolas de nariz, anéis e cintos de castidade, objetos de ouro de todo tipo, bem como todos os que doaram oferenda agitada de ouro para Deus. Então, todos doaram, mas
a expressão mais interessante aqui é: os homens acompanharam as mulheres. Querendo dizer que as mulheres tomaram a iniciativa, né? E aí no verso 25, conforme está escrito, diz: toda mulher sábia de coração fiou a mão e depois levou fiada a trama de lã azul celeste, púrpura, escarlate e linho. Por que sábia de coração? E entendeu-se que a mulher sábia de coração, nesse contexto aqui, foi aquela que já levou o tecido fiado, né? Por quê? Porque ela entendeu, poxa, se vai precisar do pano, eu não vou levar o fio. Olha que coisa sensacional, né? Se vai precisar do cimento, eu vou tentar não levar o dinheiro, eu já vou comprar o cimento, né? Se vai precisar de roupa, eu não vou dar sei lá, o dinheiro, vamos colocar de novo. Eu vou comprar a roupa para já entregar, para já quebrar, economizar o trabalho, já, né? A pessoa está ali coletando para fazer uma grande obra, aí vai ter que ainda comprar, pegar aquele dinheiro, comprar roupa e tal, buscar onde tem o melhor preço, não sei o quê. Então, as mulheres sábias de coração, elas já fiaram, elas já teceram o tecido e trouxeram o tecido pronto, né? E no verso 26 do capítulo 35, todas as mulheres cujo coração as inspirou com habilidades fiaram o pelo de cabra e trouxeram esse pelo. Então, aqui está uma grande diferença, né? Uma vanguarda das mulheres. As mulheres sempre tomando a dianteira nesse tipo de trabalho, nesse tipo de honra da Torá. Não é? Então, por isso que diz ali, né, o texto, né, fala que as mulheres se destacaram, elas trouxeram joias, teceram fios com as suas mãos. Ibn Ezra, falando do capítulo 35, 25, ele observa que a expressão e todas as mulheres cujos corações as impulsionaram com sabedoria indica que a habilidade manual feminina era reconhecida como um dom espiritual, não apenas algo técnico. A arte é uma forma de avodat Hashem, ou seja, de trabalho para Deus. Bom, aqui continua. A prática, a mitzvah de tzedakah, né? Então, a mitzvah de tzedakah, falando do Rambam, o Rambam diz o seguinte: Ilhot Matanot Aniim, né? Capítulo 10, verso 1. Ele ensina o seguinte, que a tzedakah dada com alegria, de boa disposição, vale mais do que a que foi dada com relutância, mesmo em maior quantidade. O coração precede a mão. Isso aqui é o que a gente aprende aonde? Qual é o primeiro lugar que aparece essa lei? O coração precede a mão. O coração vem antes da mão. Essa lei é uma lei, aparece em Bereshit, Gênesis, capítulo 44, capítulo 4, perdão, 44, ó, capítulo 4, aonde Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. E lá o texto ensina pra gente a lei máxima da oferta, que é primeiro o ofertante, depois a oferta. Primeiro o coração, depois o serviço. Então, as duas coisas estão combinadas, mas uma coisa tem precedência à outra, ok? Continuando. Ah, essa lição nasce aqui da Parashá de Vayakhel, onde a doação do coração, né, Nedavat Lev, é o critério primeiro. Para o aluno intermediário, a gente diz o seguinte: isso tem consequências práticas para a Alahá de Tzedakah. O Shulchan Aruch, em Yoredeah 248 e 249, diz o seguinte: ele diferencia entre Riyuv, obrigação mínima, equivalente ao shekel, né, que é o meio shekel, do Mahatzit HaShekel, e a Nedavá, oferta além do mínimo. Né? O shekel era aquela oferta mínima que, pô, cara, todo mundo tem que dar. Todo mundo, não tem pra onde correr. Meio shekel, todo mundo vai dar. Mas essa agora é uma oferta que vai além, ela é do coração.
Ambas são necessárias, mas a Nedavá purifica e eleva a alma, ok? Bom, Betzalel, a sabedoria divina. Hormá, Binah e Da'at. O texto aqui, né, capítulo 35, 30, 36 a 7, ele cita aqui o 35, 30, 31, diz o seguinte: Vede, Hashem chamou pelo nome Betzalel e o encheu com o espírito de Elohim, com sabedoria, Hormá, com entendimento, Binah, e com conhecimento, Da'at. Essas três coisas geram a palavra Chabad, que é uma filosofia do judaísmo muito interessante, onde busca é, é, racionalizar o máximo, né, as coisas que nós estamos fazendo. Não é racionalizar no sentido pejorativo, mas racionalizar no sentido de vamos entender o desejo de Deus, a vontade de Deus, conhecer a Deus e a sua vontade para cumprirmos a sua vontade com amor, com carinho, com devoção. Essa é a ideia, ok? A santidade da arte e da habilidade. Olha que coisa interessante. Betzalel, e é interessante porque Betzalel, eu já falei para vocês, significa sombra, né? Então é como se Betzalel estivesse à sombra de Deus, imitando Deus. Se Deus fosse fazer o tabernáculo, então ele está imitando ali a vontade de Deus de tal maneira que ele parece uma sombra, né? Por isso que Deus deu a ele o nome de Betzalel, sombra, aquele que faz igual ao outro, né? Como se fosse aqueles mímicos, né? Aquelas pessoas que vêm na rua, né? E era chamado de sombra mesmo, né? Ficava andando, imitando o que a pessoa fazia. Era essa a ideia. Betzalel é o primeiro ser humano na Torá de quem se diz explicitamente que foi preenchido com o Ruach Elohim. E isso não é para a profecia ou revelação, mas para a arte e a arquitetura. Olha que coisa sensacional, né? A Torá está afirmando algo revolucionário. A habilidade técnica, quando dedicada ao sagrado, é ela mesma uma forma de Ruach HaKodesh. Então é ela mesma uma forma do espírito da santidade. O Talmud, no Tratado de Bavli, Tratado de Brachot, perdão, 55a, diz o seguinte: ele pergunta como Betzalel sabia a ordem correta para montar o Mishkan. A resposta, porque sabia combinar as letras com as quais Hashem criou o mundo, aludindo ao segredo da criação através da linguagem divina. O artesão sagrado é um co-criador com Deus, ou seja, Deus lhe deu sabedoria para fazer as coisas de acordo. Deus lhe deu conhecimento e entendimento para ele poder olhar e ver tudo que Moisés está falando e dizer assim: isso aqui é melhor fazer primeiro porque vai encaixar naquilo, que vai encaixar naquilo outro, que vai encaixar naquele, que vai, que vai, que vai, que vai. Então, é isso que a Torá quer dizer quando lhe deu condição de permutar as letras, né? Deus lhe deu-lhe condição de permutar as letras no sentido de que Deus lhe deu condição de saber o que vem antes de quê. Assim como Deus criou o mundo, criando as coisas dessa forma, o que vem antes de quê? Primeiro os céus, depois a terra, depois a luz, depois a separação das águas e assim por diante. Então Deus criou assim, sabendo o que era mais importante e o que veio, né, depois de quê, ok? Bom, então o artesão sagrado é um co-criador com Deus, correto? A tríade Hormah, Binah, Da'at, Habad, que a gente comentou aqui, é profundamente significativa na nossa tradição, ok? Hormah, deixa eu voltar aqui, né? Ela corresponde aos três níveis de compreensão nas 10 sefirot cabalísticas. O que quer dizer esse negócio da sefirá cabalística, não sei o quê? Esse ponto da Kabbalah é um ponto mais psicológico e tenta, através dessas nomenclaturas, entender a psique, a alma e o coração do homem. Então, assim, quando eu falar assim, essas 10 sefirot cabalísticas, não sei o que lá, isso é nome diferente para falar que
nós estamos tratando da alma do homem e tentando entender através da psicologia oriental, da psicologia judaica, né? Qual é o comportamento da pessoa, o que é mais correto a gente tomarem atitudes e assim por diante, ok? São arquétipos que a gente chama, tá? Da psicologia. Então, Rabada é profundamente significativa na tradição sefirática e cabalística. Corresponde aos três níveis de compreensão. Compreensão aqui, ó, a alma. Hormá é a centelha inicial do insight. É aquela ideia abstrata ainda. Você, cara, tive uma ideia, mas aí você ainda não conseguiu organizar ela para saber como você vai trazer à existência a ideia que você teve. É como se você estivesse no trabalho e você tem que fazer alguma coisa, né? A mulher, por exemplo, na cozinha, né? Tá ali aquele trabalho do dia e tal, e teve uma ideia, poxa, eu podia fazer esse prato aqui de uma maneira mais prática. Ela tá com um insight, ela pegou uma outra coisa que ela entende que, poxa, aquilo vai funcionar. Mas ela não tem todas as ferramentas para trazer aquela ideia à existência. Binar é o desenvolvimento, é a elaboração dessa ideia. Ela pegou a ideia em si, pá, no ar, e ela falou, pô, eu tenho que fazer assim, desse jeito, para dar certo daquele jeito. E aí o que, que ela faz? Ela agora vai como se diz, é, reunir objetos e meios para colocar aquela ideia em prática, ok? E Da'at é o conhecimento encarnado, íntimo, a ideia que se torna ação prática. Então ela olhou e foi e fez, e aquilo ficou pronto agora, né? E alguém vai comer no prato que ela, né, pensou em fazer e vai dizer assim: Uau, você botou limão, você botou não sei o que. Ela, não, não, isso é segredo meu. Por quê? Porque ela teve um insight para fazer, né, tal comida, tal prato, né? E ela não tinha, talvez, os mesmos ingredientes que precisava ter para sair do jeito que iria sair, né, de outra maneira, e ela simplesmente reuniu, né, outras ferramentas para construir aquilo ali, fazer aquele prato ali. Dei o exemplo da dona de casa, né, na cozinha, porque é mais prático, acho que dá para a gente entender melhor. Mas às vezes, na próprio dia a dia, que a gente às vezes chama de gambiarra, né? Você está fazendo ali, não tem umas ferramentas ou não tem as peças e vem uma ideia bem abstrata ainda, poxa, eu preciso dar conta disso e você traz, né, combinar, né, o desenvolvimento e a elaboração da ideia e você vai junto a peças, sabe Deus da onde, e desenvolve com a Biná e o Da'at, que é o conhecimento encarnado e íntimo, né? Você consegue colocar aquela ideia que você teve ali, em ação, né? E a gambiarra funciona, né? Vamos dizer assim. E essa é a tríade, né? Conhecimento, tá? Hormá, né? Melhor dizendo, sabedoria, binar, o entendimento, e Da'at, o conhecimento, ok? O artesão sagrado precisa dos três níveis de inspiração criativa. Um, o planejamento cuidadoso, execução disciplinada, e esta é uma lição para todo aprendiz. O estudo da Torá também exige esses três: inspiração criativa, planejamento cuidadoso e execução disciplinada. Ok? Bom, agora uma lição de Mussar, né, de ética, né, o excesso de doação. Olha que coisa fantástica. Um detalhe extraordinário aparece no capítulo 36, do 5 ao 7. Vamos ler aqui, capítulo 36, versos 5 e 7. Está escrito assim, olha que coisa sensacional. Espera aí, 36. Eu vou ler do verso 4, que fica mais inteligível. Assim, todos os homens hábeis que faziam toda a obra para o tabernáculo foram, né, a Moisés, obviamente, cada um deles da obra que fazia. E disseram a Moisés: o povo traz mais do que é necessário
para a obra que Deus ordenou. Olha que coisa sensacional, né? Coisa formidável. E Moisés deu ordens e anunciaram pelo acampamento inteiro o seguinte: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a contribuição ao tabernáculo. Portanto, o povo foi impedido de levar donativos adicionais no segundo dia. Por quê? Porque a obra, né, deixa eu te ter um adendo aqui, né, de contribuição do povo no primeiro dia bastou para fornecer aos artífices tudo o que precisavam para toda a obra que tinha de ser feita, e não havia necessidade de que houvesse excedente. Isso é um negócio sensacional. Tem tantas lições aqui, gente. Eu vou só citar algumas. Primeiro, quem deixou para depois perdeu a oportunidade de fazer parte da construção do tabernáculo. Ah, não, depois eu vou ver isso aí, eu vou dar lá, agora não, agora eu vou usar. Deixou para depois, meu filho. Primeira coisa que a pessoa está dizendo quando deixa para depois, não estou interessado nisso. Segunda coisa que a pessoa está dizendo para você quando diz, ah, depois vê isso aqui, isso para mim não é importante. Não deveria ser importante para você também. Terceira coisa que a pessoa mostra quando deixa para depois, né? O que para você parece urgente, a mim não tá me trazendo nenhum tipo de preocupação. Então, assim, então, na obra de Deus, a gente precisa ter muito cuidado. Porque se Deus está dizendo, e eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui é da obra de Deus, tá? É óbvio que você, no dia a dia, você vai julgar o que é importante e o que não é importante. Você vai julgar as prioridades. Eu estou falando da obra de Deus. A gente está falando de Bíblia, né? Não confundir as coisas, tá certo? Não confunda com o mundo material. Estou falando das coisas do Senhor. Quando a gente tem um horário, por exemplo, eu tenho, a gente segue um calendário, eu sigo um horário, tem semana que eu vacilo muito, eu fico, não, eu tô cansado hoje e tal, não vou levantar e tal. Quando eu deixo para depois, eu estou dizendo para Deus que Deus é menos importante, que aquilo que Deus me disse para fazer, para cuidar, para não pecar, para não cometer. Ah, Senhor, isso é exagero, bobagem, eu não estou vendo nada demais aqui e tal, mas Deus sabe as implicações espirituais, as implicações no mundo que não é visível, as portas e as brechas que são abertas no mundo espiritual para que Shedim, né, demônios, seres malignos e maléficos possam usar, né, essas brechas contra mim, né? Por fim, fazer com que eu perca, né, a bênção, ok? Um minuto, tá. Situação aqui, pronto. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Uma outra coisa que aparece aqui, que é muito sensacional, é que os próprios artífices são eles que vêm falar com Moisés. Eles não disseram assim: ah, isso aqui está sobrando, eu vou levar para mim. Não. Eles disseram: Moisés, chega, o povo está doando demais. Já tem obras, já tem coisa que está sobrando lá. A gente já catalogou para devolver, porque já está sobrando. A gente não precisa desse tanto todo. Já tem coisa sobrando lá onde a gente está trabalhando. Então nós precisamos também ter essa sensibilidade, né? Esse feeling, né? Que se chama, né? Essa sensibilidade de olhar e dizer assim, não, eu não vou fazer mais, não vou pegar aquilo que não é meu, não vou exigir mais, né? Além do que é necessário. Então, esse é um detalhe extraordinário. O povo doou demais. Os artesãos foram a Moshe e disseram: o povo está trazendo mais do que o suficiente. E Moshe teve de mandar parar as doações. Esta é talvez a única vez na história da humanidade em que uma campanha de doação
foi interrompida por excesso de generosidade. Outra lição interessante. Os homens em honestidade disseram: Chega, Moisés, já está bom, está sobrando. Tem até que devolver, vamos brincar assim, né? Moisés então interrompe a campanha. E outra coisa interessante é o povo. O povo se sentiu tão feliz, tão alegre em doar, que doou de coração extremamente aberto, ao ponto de, como a gente já viu aqui, Moisés ter que dizer: gente, chega, já está bom, já deu, né? Não precisamos de mais doações. Estas já estão de bom tamanho, né? Então é sensacional ver essa essa ação do povo, né? Esse negócio aqui. Ah, tá. Se for no comenta, né? Isso foi a reparação pelo pecado do bezerro de ouro, onde o povo havia doado seus ouros para a idolatria. Agora doavam com amor para a santidade. Para o aluno, né, mais cabeça aí, esse episódio ensina sobre a teshuvá verdadeira, a repetição mais completa, a reparação, perdão, mais completa de um pecado não é apenas parar de fazê-lo, mas transformar o mesmo impulso que levou ao erro em um instrumento para o bem, ok? Então isso é muito importante. A construção do Mishkan, a Mikdash Meat, tá? Tá ali em 36:8 a 38:20. E todo homem sábio de coração, entre os que faziam trabalho, fez o Mishkan com 10 cortinas. Olha só que legal, né? Todo homem sábio de coração, entre os que faziam o trabalho, fez o Mishkan com 10 cortinas. O detalhe, como o ato de amor. A longa seção de 36:8 e 38:20 descreve com minúcia extraordinária cada elemento do Mishkan. As cortinas, suas medidas, que a gente já estudou isso aqui, ok? Suas cores, as barras de madeira, os encaixes de prata, né? O Aron, que é a arca sagrada, a menorá, o altar do incenso, o altar do holocausto, o quior e o átrio. Por que tanta repetição? A Torá já havia descrito como tudo isso em Terumá e Tetzaveh. Agora repete quase que palavra por palavra, não é? Então, vamos entender por que isso. O Rambam. Bom, então o Rambam, ele explica o seguinte, deixa eu tirar isso aqui, pronto. O Rambam explica o seguinte: a repetição é intencional e pedagógica. Hashem descreve o que quer, o povo executa, com a mesma precisão. A correspondência perfeita entre o comando e a execução é ela mesma um ato de emuná, um ato de fé, um ato de fidelidade. Quando você executa exatamente conforme a vontade de Deus, conforme o que Deus disse para você fazer, sem tirar e nem pôr, você está exatamente demonstrando a sua fé em Deus. Por que você está fazendo desse jeito? Porque Deus mandou fazer assim. Mas você não sabe por quê? Deus não explicou e tal? Não, não explicou. Depois eu vou tentar entender, mas eu confio em Deus. Eu sei que Deus mandou fazer e eu vou fazer do jeito que ele mandou fazer. Cada medida, cada cor, cada material, tudo tem um significado. O universo do Mishkan é um cosmos em miniatura, onde cada detalhe conta. Já pensou, Deus manda fazer assim, azul, e alguém diz assim: vai ficar feio azul, vamos fazer rosa, vamos fazer lilás, vamos fazer branco. Não, vamos fazer do jeito que Deus mandou fazer. Nós temos a proibição de comer sangue. Ou comer sangue, comer sangue. Ah, mas o que que tem comer sangue? É só fritar bem, é só não sei o que bem e tal. Poxa,
Deus mandou não comer sangue. Ah, botar um chapeuzinho na cabeça. O que que isso tem a ver? Botar um chapeuzinho na cabeça? O que que isso vai mudar na vida de alguém? Botar um chapeuzinho na cabeça, ficar com isso o dia inteiro na cabeça. Deus mandou botar na cabeça. Não me interessa se tá feio, se tá bonito, se tá mais. Ah, mas tem um judeu lá que ele não põe. O problema é dele, a vida é dele, a falta de fé é dele. Eu creio nesse livro como um livro sagrado. E eu vou viver conforme as ordens desse livro. Ah, o que que tem? O problema é de quem não crê. Eu creio. Eu creio em Deus e eu creio na Bíblia. E por isso eu, eu tenho histórias para contar da minha vida com Deus. Então eu prefiro continuar obediente e fiel a Deus. Fidelidade e confiança. Cada medida, cada cor, cada material, tudo tem significado. O universo, então, do Mishkan é um cosmos em miniatura onde cada detalhe conta. E se ensina ao aluno, na vida espiritual, os detalhes importam. A Alahá não é burocracia, é o mapa da realidade sagrada desenhado com amor e precisão para o nosso bem, para nós vivermos bem, ok? O Aron Abrit, a Arca da Aliança. Betzalel constrói o Aron pessoalmente. O Mishkan, Shemot Rabbah 48, observa que o Aron tinha três dimensões: a arca de ouro exterior, a de madeira que ficava no meio e a de ouro no interior, simbolizando, né, o aluno de Torá que deve ser íntegro por fora e por dentro, assim como o Aron é dourado por fora e por dentro. O Talmid Hacham deve ser igual em seu exterior e em seu interior, ok? Os dois querubins, que são os queruvim que estão ali em cima, com asas estendidas e rostos voltados para o outro, um para o outro, né? Capítulo 37, verso 9, são uma das imagens mais belas da Torá. O Talmud, em Baba Batra 99a, explica o seguinte: quando Israel cumpria a vontade de Hashem, os querubins se voltavam um para o outro, sinal de amor e harmonia. Quando Israel pecava, eles se voltavam para fora. O Mishkan era um espelho da relação espiritual entre Israel e Deus. Isso é um midrash, tá? Só um midrash para querer dizer que, ah, olha, quando eles pecavam, os querubins que estavam olhando para o outro, eles viravam ao contrário, né? Mas não é que eles viravam ao contrário, eles queriam dizer apenas que o serviço espiritual mais profundo, né, merece e deve ser feito por pessoas que estão unidas, olhando uns para os outros, ok? Então, o Mishkan é um exemplo, né, da nossa relação. Bom, a menorá, luz que não é luz própria, tá? A menorá é feita de ouro puro batido, mikshá, né? Não moldada em partes separadas, mas esculpida em um único bloco. Urashi cita a tradição de que Moshe não conseguia compreender como fazê-la. E Hashem lhe disse: joga o bloco de ouro no fogo e ela emergirá por si mesma. O Sforno comenta que a menorá representa a Torá, assim como a luz ilumina sem se esgotar. A Torá dá sem diminuir. E o fato de ser feita de uma peça única simboliza que a Torá é uma, não pode ser dividida em partes convenientes, né? Então é uma coisa só. Para a Allahá, o Ner Tamid, a luz perpétua, que encontramos em nossas sinagogas hoje, é um eco dessa menorá, né? Acender o Ner Tamid é um ato de continuidade com o Mishkan e o templo. O altar de bronze e a bacia purifica a purificação antes do serviço, ok? Então diz aqui, o versículo 38 menciona que a bacia de bronze, o Kior, foi feita. Peraí. Assim.
foi feita dos espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda da congregação. Moshe inicialmente relutou em aceitar esses espelhos, pois os associava à vaidade. Hashem, porém, disse: aceita-os, eles são mais queridos a mim do que qualquer outra coisa, pois com eles as mulheres multiplicaram Israel no Egito. O que quer dizer isso? Quer dizer que os espelhos que as mulheres usavam, né, para se embelezar, para chamar a atenção do seu marido, né, e etc., foram usados agora para fazer a purificação, né, do sacerdote, né, quando ele entrava, porque eles iam fazer parte da bacia, né, de bronze. Então, Deus disse: aceita os espelhos porque você está olhando para o lado da vaidade, mas elas estão abrindo mão de algo que para elas é importante, é especial, para poder fazer a santidade das santidades aqui, né? Então, a gente precisa entender esses detalhes, né? Como é que as mulheres abrem mão de algo que para elas é tão especial, né? E elas dizem, não, se é para Deus, eu quero participar, eu quero doar, eu quero também abrir mão. E elas abrem mão de algo que é muito especial. E Deus então leva isso em consideração e diz, não, Moisés, recebe. Você está vendo com um olhar diferente, um olhar errado, tá? Elas estão abrindo mão de algo especial para elas. A mulher ela gosta de se olhar, de se ver, de se embelezar, de melhorar, né? Então, Deus recebe. O Baal Haturim comenta que esse episódio ensina que a intenção santifica o objeto. O espelho, instrumento de adorno físico, quando usado a serviço da continuidade do povo, torna-se sagrado. A Torá não despreza o mundo físico. Na verdade, ela o consagra, né? Isso é sensacional, né? A Torá não despreza o mundo em que nós vivemos. Tem muitas religiões que chamam o mundo de ruim, de lixo, confundem, né, os sistemas de governo e os poderes humanos, né, que estão aí lidando com o mundo, com o próprio mundo. E não é assim que deve ser, né? A Torá ela não faz essa confusão. Ela consagra o mundo. Ela separa o mundo do mundanismo, né? Vamos chamar assim. O Mishkan como modelo da comunidade. Vayakhel não é apenas uma paraxá sobre arquitetura sagrada, é uma paraxá sobre o que significa construir uma comunidade, uma Kehilá, que possa ser morada de Hashem. Os ingredientes são claros: Shabbat, Nedavat Lev, Chokhmah Binah Da'at. O Shabbat são os limites sagrados que preservam a humanidade do artesão. O Nedavat Lev é generosidade, que nasce do interior, não obrigação externa. Chokhmah Binah Da'at é sabedoria em seus três níveis, para que o trabalho seja inspirado, né, e excelente. Ok? Ainda temos a atenção ao detalhe, né, fidelidade ao mandamento divino, medida a medida, cor a cor, a inclusão, né, de todos, homens, mulheres, ricos e pobres, cada um trazendo o que tem. Quando esses elementos se combinam, o Mishkan surge e a Shekhinah pode habitar no meio do povo. E farão para mim um santuário e eu habitarei no meio deles. Note, o versículo não diz habitarei nele, no santuário, mas habitarei no meio deles, né? Em meio a eles, no meio do povo. O Mishkan de pedra, de madeira, só tem sentido se o Mishkan de carne e osso, a Kehilá, estiver também consagrado, ok? Aí a gente deixa algumas perguntas para reflexão e desejamos a todos Shabbat Shalom, ou seja, um dia de descanso de bênção e uma semana de maravilha para todos vocês. Que Deus abençoe. Shalom.